Mas, de fato, pela circunstância como se deu, é ainda mais difícil de conseguir lidar, porque tem a esfera pessoal, humana, meu irmão, alguém que eu amo muito, mas tem os aspectos Diga o nome políticos. do seu irmão. Diego Bonfim, que era médico ortopedista, um excelente profissional, uma pessoa incrível, que infelizmente foi assassinado. Todo mundo, enfim, infelizmente também acompanhou. Vou tentar não me emocionar, porque me toca profundamente. Um minutinho. Assassinado num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando ele foi participar de um congresso. Bem, porque tem duas esferas, né? Tem a esfera humana, pessoal, uma pessoa que eu amo muito, mas tem a esfera política, que está por trás de um crime como esse. Primeiro, porque acredito que, para muita gente, a primeira reação foi um crime político, pelo menos assim, estrito sensu, no sentido Sim. de... A motivação é pelo fato dele ser irmão de uma deputada federal do PSOL, cunhado de um deputado federal do PSOL, porque está muito recente na nossa história, na nossa memória, também o crime que assassinou a Marielle. Circunstâncias diferentes, Sim. claro, mas também no Rio de Janeiro, também execução, também de uma forma cruel, absurda. As investigações, também por terem sido muito rápidas, em poucas horas se chegou a uma conclusão sobre o crime, talvez tenha gerado ainda mais desconfiança. E eu confesso, honestamente, falei, até parece. Como assim a pessoa é morta por engano na Barra da Tijuca? É muita coincidência. Mas fato é que também não houve novos elementos que não levasse à conclusão de que sim, foi um assassinato por engano de um dos médicos que estavam ali na mesa. O processo ainda está aberto, ainda há novos fatos que devem surgir, está nas mãos do Ministério Público, já está numa instância um pouco mais avançada da investigação, uma série de elementos que a gente nem toca muito sobre isso publicamente, porque tem todo um sigilo, um cuidado. A gente está falando de uma questão muito perigosa, inclusive, do estado do Rio de Janeiro, que provavelmente tem a ver com uma disputa entre grupos organizados do crime, que tem rivalidade e disputa territorial. E isso, indiretamente, é também político. De estrito sensu talvez não tenha sido, mas lato sensu Sim. porque todo assassinato é político, de certa forma. Todo assassinato é político, ainda mais se tratando algo, ainda que por engano, mas de uma disputa entre grupos rivais de controle territorial, que são o DNA da forma como a política se estrutura no Rio de Janeiro. Porque a gente sabe que tem aparelho estatal também, muitas vezes, né, que organiza, que estimula ou que não resolve a situação. Então, eu estou tentando lidar de alguma forma possível, assim, dando Todo mundo tempo... que a gente convida para sentar aí, a gente a gente tenta tirar essa dimensão humana também de quem está pensando, porque quem pensa tem uma história, né? A senhora acha que se a senhora tivesse uma explicação mais claramente política, talvez encontrasse mais facilmente um lugar de menos sofrimento e incompreensão? Talvez sim. Eu vou fazer um paralelo com o que foi o assassinato da Marielle, por exemplo. A Marielle não era minha amiga, ela era minha colega de partido. Me gerou dor, tristeza. Eu fiquei muito triste porque eu a conheci como uma pessoa... Que absurdo tirar a vida de uma mulher tão incrível como ela. Mas a revolta que me move para exigir justiça pelo tema da Marielle é mais analítica, é mais política, no sentido de alguém Era isso que eu queria... não é minha irmã, né? Era uma colega de partido, é grave o que aconteceu com ela. Com ele é muito diferente. Estou falando de alguém, né, que, enfim, faz parte da minha história, meu DNA, é tudo. Então, é difícil não ser totalmente analítica e racional. É impossível, eu nem tento, na verdade, Reinaldo. Mas isso muda a sua visão de política pública, do seu ponto de vista da segurança? Esse episódio... eu me sinto desconfortável ao falar desse assunto e eu acho que a gente pode mudar um pouquinho o foco para... Mas tinha que perguntar, né? Tinha que perguntar e ao mesmo tempo seguir na pergunta, porque você é uma das vozes importantes dentro do campo progressista no Brasil por defender causas que são notórias, causas muito relevantes e às vezes polêmicas. Como disse o Reinaldo na sua fala inicial. Às vezes ele concorda, às vezes não concorda, e todos somos assim. Isso é a beleza da democracia. Quando a gente fala de segurança pública, nós temos um pedaço do país que é de um punitivismo extremo, que pede que a solução
para a criminalidade seja a necropolítica, uma política de extermínio de criminosos. E, às vezes, na dúvida de quem parece criminoso. Que parece criminoso aos olhos de quem manda, de quem tem poder. Essa é uma situação de dor extrema que, obviamente, inspira sentimentos humanos. E aí eu repito a pergunta. Esses sentimentos, que são absolutamente naturais, acabam se filtrando no seu pensamento sobre política de segurança pública? Ou seja, você se pega mais punitivista depois disso? É uma pergunta importante, assim. Eu me vejo mais reflexiva sobre o assunto. Inevitavelmente, eu pensava sobre a temática da segurança pública porque eu estou na política institucional. Claro, você já falou muitas vezes sobre isso. Exatamente, preciso falar sobre isso. Mas agora eu vejo sob a ótica de quem é vítima da falência, ainda mais vítima da falência do modelo de segurança pública, porque me tirou algo muito importante. Não acredito que tenha aflorado um sentimento punitivista, porque confesso, isso inclusive na minha família, em nenhum momento a gente tem uma busca, uma sede de vingança e de justiçamento para que se acabe definitivamente com os marginais, porque tudo tem a ver com a nossa forma de ver o mundo, e o que aconteceu com meu irmão definitivamente não vai ser resolvido a partir dessa ótica, assim, do aumento, por exemplo, do hiperencarceramento generalizado. Ou da pena de morte. Ou pena de morte, ou endurecimento de penas, até porque um caso como esse, de disputa de grupos organizados que fazem um controle territorial na cidade do Rio de Janeiro, que na maioria das vezes, há pessoas com muito poder que constrói as possibilidades para que isso aconteça, nenhuma dessas saídas vai resolver esse problema. Claro. Acredito ao contrário, na verdade, que endossa a necessidade de haver mais investimento em investigação, ciência, tecnologia, que as polícias precisam ser equipadas nessa perspectiva para desmontar grandes poderes, do que essa lógica de, por exemplo, subir no morro para tentar prender os supostos mandantes de uma lógica criminosa, porque fica muita gente pelo caminho e os principais chefes, reis... Não estão no morro. Não estão ali. E definitivamente não estão ali, ainda que utilizem pessoas e que também sejam agenciados, e acaba virando uma lógica que tem muita força, tem dinheiro, tem poder, tem status, tem hierarquia, tem organização. Então, também pessoas ali são aliciadas e fazem parte dessa mesma lógica. Mas se resolvesse, provavelmente eu estaria dizendo, vamos botar todo mundo na cadeia, todo mundo, sem olhar a quem, ou olhando a quem, a cor, o CEP, na maioria das vezes, ou vamos instituir pena de morte no Brasil. Se isso resolvesse, bem, talvez eu estivesse na linha de frente, mas definitivamente não resolve, né? O problema é maior, é mais difícil do que esse. Infelizmente é mais difícil. Se a saída fosse fácil, eu ia para uma linha punitivista e talvez afagasse nossa dor, mas não resolve, né?